Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai trabalhar a parte de solutos iônicos e os seus efeitos coligativos, certo? A gente viu até agora o que nessas aulas? Primeiro, que um efeito coligativo ele é proporcional à quantidade de matéria e que um efeito coligativo ele depende exclusivamente da quantidade de partícula existente dentro daquele meu solvente produzindo a minha solução. Isso é fundamental, né? Essa é a base da propriedade coligativa, entender que a natureza não me interessa, e sim a quantidade. E segundo, que o efeito coligativo, seja ele qual for, ele é diretamente proporcional à minha quantidade de matéria. Então vamos lá. Por que eu vou usar um tópico especial para solutos iônicos? Né? O questionamento que alguém pode estar fazendo agora. Se você acabou de dizer, professor, que o efeito coligativo depende da quantidade e essa quantidade, né, no caso o efeito coligativo, não depende do tipo. Por que esse tópico soluto iônico? Por um motivo bem simples. Ao colocarmos um soluto iônico em um solvente, vamos pensar aí agora, um exemplo prático. Quando eu pego um NaCl, cloreto de sódio, um soluto iônico, e coloco ele na água, ele sofre dissociação. E ao sofrer a dissociação, ele vai aumentar o número de partículas existentes. E aí vou enfatizar, como a propriedade não depende, né, do tipo e sim da quantidade, não importa se eu tenho, né, um disso, ou nesse caso agora, ó, eu transformei em dois. Não interessa se é pincel e bocal, interessa a quantidade. Né? Isso é bom e importante vocês entenderem. Então, estudar um soluto iônico, ele se faz necessário. Por quê? Porque ao colocarmos ele em solvente, ele vai terminar alterando por si só a quantidade de partículas. E aí, se você não corrigir esse erro, você vai terminar, logicamente, sem acertar as questões. Que erro, professor? Mais uma vez, o erro de você achar que colocou uma coisa, mas na verdade, ao sofrer dissociação, eu coloquei outra. Vamos lá, um soluto molecular. Vamos imaginar aqui um soluto molecular. Ao colocarmos esse soluto molecular polar, né, em água, que eu estou sendo específico agora nesse vídeo com água, ao colocarmos esse soluto molecular em água, ele pode sofrer, pode não, sofrerá uma dispersão, né? Ele vai se solubilizar, meu soluto molecular polar, ele vai se solubilizar, mas ele não vai quebrar. Então, se eu colocar 200 pincéis moleculares polares em água, eles vão se dispersar, mas continua tendo 200. Mas se, né, eu pegar agora um soluto iônico qualquer, vou imaginar de novo em NaCl, que é mais simplesinho, um cátion ânion, e colocar ele na água, ao colocarmos ele na água, ele vai sofrer a dissociação. Então, eu imaginei ter colocado hipoteticamente 10. Coloquei 10 pincéis iônicos na água. Ora, quando eu coloquei esses 10 na água, que idealmente os 10 sofreram quebra, eu passei a ter 20. Então, eu passei a ter o dobro do que eu imaginava. Então, por isso, se faz necessário entender, né, de que maneira esse soluto iônico vai se dissociar e a partir dessa dissociação, dessa quebra, a quantidade de partículas que eu vou ter a mais do que eu coloquei. Tranquilo? Vamos ver isso agora em exemplos mais práticos. Então vamos cá. Eu peguei o primeiro exemplo aqui, C2H22O11, né, que é a sacarose. É uma molécula orgânica polar, né, molécula. Isso já está dizendo que é um composto molecular. Ele não, neste caso, né, a sacarose ela não vai sofrer ionização. Então, ao colocarmos hipoteticamente aqui, não vou dar um valor qualquer, 1 mol. Quando eu pego 1 mol de sacarose, né, 342 gramas de sacarose, no estado sólido, melhor em mol, certo? E coloco em água, o que é que vai acontecer? Esses mols, essas moléculas, né, que constituem essa quantidade de matéria, elas vão se dispersar, elas vão se desagregar, né? Toda solução é uma dispersão homogênea. Então, ao se dispersar, então eu começo a homogeneizar, mas eu não dissocio, eu não ionizo. Então, eu continuo tendo C12H22O11 agora em meio aquoso. E continuo tendo 1 mol. Ou seja,
tá bonitinho, a lei de Raul pode ser aplicada perfeitamente, já que o efeito coligativo é diretamente proporcional à concentração. Coloquei 1, continuo tendo 1, não tem erro nenhum. Entretanto, se você me pega um iônico, NaCl, né? Portanto, visualizar, você tem cargas. Quando eu coloco na água, o que é que vai acontecer? Esse retículo, ele vai sofrer uma quebra e vai ser solvatado, atraído pela água, que a gente vai chamar de uma dissociação. Nesse caso, uma proporção estequiométrica de 1 para 1, então vai liberar Na+, em meio aquoso, e vai liberar Cl- em meio aquoso. Ora, vamos agora imaginar uma quantidade específica. De novo, vou insistir aqui em 1, que é uma proporção inteira, exata, boa. Se eu coloquei 1 mol de NaCl e ele sofrer essa quebra, como a estequiometria é de 1 para 1, eu passo a ter 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Ou seja, eu coloquei 1, mas no fundo, na verdade, eu terei 2 mols. Perceba que o efeito coligativo ele foi o dobro do que eu deveria, né, imaginar. Vamos abrir um parênteses aqui, importante ressaltar que eu estou considerando uma idealidade de que todas as partículas de NaCl vão sofrer essa dissociação, que a gente vai chamar de grau de dissociação. No andamento do vídeo, a gente faz exemplos com outros graus, né, de dissociação. Então vamos lá, outro exemplo. Eu peguei o cloreto de cálcio e vou jogar na água. É um composto iônico, sim, então ele vai sofrer uma quebra, vai sofrer uma dissociação. Vamos prestar atenção na estequiometria. Então eu tenho 1 mol de Ca2+, em meio aquoso, e tenho 2 mols de Cl- em meio aquoso. De novo, fazendo uma proporção, imaginando que eu coloque 1 mol de cloreto de cálcio, eu vou ter estequiometria para cada um desse, para cada um desse, 2 desse. Coloquei 1, mas ao final das contas eu passo a ter 3 mols. Daí a importância de você entender que você, toda vez que trabalhar com um soluto iônico, vocês vão ter que corrigir a quantidade inicial que vocês colocaram. Você pega uma questão de vestibular, tá lá. Qual é o efeito coligativo? Não me interessa. Ao adicionarmos 2 mols de cloreto de sódio. Ora, se você pegar esses 2 mols e jogar na fórmula da lei de Raul, você vai errar o efeito coligativo. Porque a gente acabou de discutir que se eu tenho um soluto iônico, ele vai sofrer uma dissociação. Se eu tinha 2, considerando 100%, eu vou ter 4. Então, na verdade, você não tem 2 mols, você tem 4 mols ali dentro. Tranquilo? Então, muito importante visualizar isso na questão. Ela sempre, logicamente, ela vai dar uma dica. Ela vai dar o grau de dissociação, ela vai dizer a você que é um soluto iônico e também nós deveremos, ou devíamos saber quando é com soluto iônico. Grande diferença de polaridade, aquela história eu não gosto muito mais, de uma maneira mais simples, metais e ametais, porque tendem a ter uma diferença de polaridade maior. Quem vai ajudar a gente, de uma maneira mais prática e objetiva, a definir essa correção, foi um estudioso sobre coligativa, que foi Van't Hoff. Então, a homenagem a ele, essa correção a gente vai chamar de fator de correção de Van't Hoff, que a gente usa simbologia aí, logicamente, por causa do soluto iônico. Tranquilo? E, segundo ele, o fator de correção vai ser igual a 1 mais alfa, tudo isso multiplicado por Q menos 1. Vamos lá. Quem é alfa? Alfa já é conhecido da gente. O alfa em química sempre representa o grau de quebra. Nesse caso, como eu estou trabalhando com solutos não voláteis, de modo geral, iônicos, sólidos a temperatura ambiente, então a gente vai chamar de um grau de dissociação. E o Q é o número de íons que vai sofrer, que vai se apresentar após a quebra desse meu soluto. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo prático e eu quero chamar a atenção que, assim, tem alunos que preferem usar fórmulas, tem outros que preferem usar lógica. É uma questão muito pessoal.
né? Cada um aí sentado em sua casa é que vai ter essa ideia de que vai preferir. Esse primeiro exemplo, eu vou trabalhar com a fórmula. Aí daqui a pouquinho, né, a gente continua fazendo mais exemplos e a gente vai discutindo pela fórmula e de maneira, né, proporcional, sem precisar ficar decorando mais uma coisa. Certo? Então eu coloquei um exemplo aqui. Coloquei cloreto de cálcio, uma quantidade hipotética, eu não vou trabalhar por enquanto com uma quantidade. O objetivo aqui é entender se eu coloquei X, quanto a mais de X eu vou ter, né? Qual é o efeito, né, da adição desse soluto iônico, né? Qual é o erro, né, que eu não imaginei. Então eu coloquei cloreto de cálcio sólido e só que eu estou imaginando agora um alfa de 80%. Aplicando a lei de Raoult, o que é que a gente tem? I vai ser igual a 1 mais alfa. Alfa, quanto vale alfa? 80%. Porcentagem é uma proporção, transformo isso em valores inteiros, 0,8 vezes Q menos 1. Quanto é que vale esse Q? De maneira mais detalhada, a gente tem que lembrar o quê? Se você pega vou botar de azulzinho, bonitinho, o CaCl2 em meio aquoso, o que é que vai acontecer? Ele dissocia, liberando um Ca2+, e 2 Cl-. Tudo isso em meio aquoso, né? Se você colocar aqui, né? Aqui. Então eu passei de 1, né? Eu tinha 1, e agora eu tenho 3 íons, né? Eu passei a ter 3 íons. Então, a quantidade do meu Q é 3. Então, vou jogar aqui 3 menos 1. Matemática é tranquilo. Parênteses, multiplicação e soma. Então, chegamos à conclusão. 2, 1,6, né? Com mais 1, 2,6. O que eu encontrei? Eu acabei de encontrar o meu fator de correção. Professor, não disse nada, vou repetir. A gente acabou de descobrir que existem 2,6 vezes a mais de soluto do que eu imaginei que eu teria, ao que eu coloquei inicialmente. Digamos, eu coloquei 2 mols de soluto, né? 2 mols de cloreto de cálcio. Eu coloquei. Se você jogar os 2 mols na lei de Raoult, você vai errar. Porque a gente acabou de descobrir que eu tenho 2,6 vezes mais solutos do que eu achei que tinha. Então, você vai multiplicar o 2,6 vezes o 2. Então, eu teria 5,2, né? 5,2 mols. E não os 2 mols que eu teria inicialmente. Tranquilo? Vamos lá? Vamos continuar mais exemplos. Só que agora a gente não vai trabalhar só com a fórmula. Vamos trabalhar de maneira também proporcionais. Certo? Então, vamos seguindo aqui a aula. Beleza? Então, vamos lá, né? Eu continuei aqui com o cloreto de cálcio a 80% de grau de dissociação, só que agora, em vez de trabalhar com fórmula, vamos tentar visualizar isso de uma maneira mais tranquila, certo? Tentar imaginar de maneira proporcional. Então, vamos à primeira coisa. Se eu tenho CaCl2, vamos aqui de uma maneira mais simples, eu vou colocar isso em meio aquoso, eu vou liberar 1 de cálcio, 2+, em meio aquoso, e estou liberando 2 mols de Cl em meio aquoso. Qual é a lógica? Bem fácil, de novo, é uma questão de estequiometria. Eu sempre coloco inicialmente como se eu colocasse 1, porque é uma proporção para uma proporção mais tranquila. Então, mais uma vez, eu tenho inicialmente 1 mol. Só que eu tenho um problema. Ele acabou de me dizer que nem toda estrutura vai sofrer uma quebra, apenas 80%. E aí é tranquilo, né? 80% de 1, 0,8. Então, na verdade, né, vou botar aqui, realmente eu não tenho 1, eu tenho apenas 0,8. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, só é fazer a proporção com 0,8. Eu tenho 0,8 que vou quebrar. Como a proporção é de 1 para 1, se eu tenho 0,8 aqui, eu continuo tendo 0,8 aqui. Se aqui eu tenho 2 vezes, então eu tenho 1,6. O que vai me dar, então,
2,4. Aí agora presta muita atenção, certo? Você olhando rapidamente dizer, oxe, deu diferente do que a gente acabou de fazer. Calma aí. Depois a gente inclusive faz até mais rápido, vocês vão perceber que é mais simples, certo? Então vamos lá. Eu coloquei 1, mas só quebrou 0,8. O que quebra 0,8, a gente achou que vai dar 2,4 partículas. Só que eu não posso esquecer, e aí eu vou falar com muita calma, do 0,2 que está aqui dentro, mas não sofreu a quebra. E como a propriedade coligativa não depende se é íon, se é uma estrutura cristalina ou se é uma molécula, eu tenho que somar com ela. Certo? No próximo exemplo a gente faz de novo para vocês irem pegando qual é a ideia. Então eu tenho 2,4 de íons, porque eu usei o 0,8. Entretanto, eu ainda tenho que somar com o 0,2 que não quebrou. Por que não quebrou? Porque ele acabou de me dizer que só quebra 80%. Muita gente deve estar se dizendo assim, vige professor, por fórmula é melhor. É lógico que uma fórmula ela facilita, mas a estequiometria ela vai lhe dando essa maneira sem precisar decorar. Com certeza com os exemplos vai ficando mais fácil. Vamos pensar nesse. Eu tenho fluoreto, né, de alumínio, trifluoreto de alumínio, com alfa de 70%. Vamos colocar aqui sem muita frescura, só para a gente enfatizar. Então eu tenho AlF3, que quebro em 1 de Al e 3 de F. Sem frescura, vou só colocar aqui as cargas, né, para o pessoal ficar assistindo me chamar de burro. Então, vou imaginar o quê? De novo, vou imaginar que eu tinha 1, eu coloquei 1. Entretanto, só 70% quebra. Então, na verdade, realmente eu não tenho 1, realmente eu tenho 0,7. E aí, para quem entendeu já um pouco do exemplo anterior, já ficou na cabecinha. Então, 0,3 está ali dentro. No final tem que somar com ele. Então, agora fica fácil. 0,7, aqui 0,7, aqui 3 vezes. Então, 2,1. 2,1 mais 0,7 me dá 2,8 íons. Mais o 0,3 que não quebrou vai me dar um total de 3,1. É meu fator de correção. O que eu acabei de encontrar? Eu acabei de encontrar que eu tenho 3,1 vezes mais do que eu imaginei. Certo? Depois eu faço de uma outra maneira. Vou tentar fazer o mais rápido possível. Tranquilo? Então, de novo. Eu coloco 1, lógico. Vocês não são bobinhos. Chega aqui e colocar, né? Inicialmente eu tenho 1,95. Aí vai dar um signal, como a gente diz, na cabeça. Então, eu tenho 1, só que eu só quebro 70%. Então, tem 30% que não quebra, mas está ali dentro. Como não depende do tipo, vamos embora. Então, 0,7, proporção 0,7, 2,1 e somei tudinho com o 0,3 que ficou antes. Tranquilo? Vou fazer mais um exemplo, vou tentar ficar mais complexo ainda. Então vamos pegar aqui, digamos agora, o sulfato de alumínio, a L2SO43. Vamos pensar num alfa qualquer aqui, sei lá, não tá ficando frescura, 80%. Estou tentando deixar o mais difícil. Depois você presta atenção que quando for 100%, não tem muito o que fazer. Porque se tudo quebra, se for 100%, tudo quebra, o fator de correção é o número de íons. Né? Quantos íons eu tenho aqui? 2 daqui com 3 daqui, 5. Então, se tudo quebra, o fator de correção é 5. Então, quando o alfa é 100, maravilha. É só olhar o número de íons. Mas quando não for, de novo, nessa aqui eu vou fazer das duas maneiras. De maneira, vamos lá, sem decoreba. Eu tenho a L2SO4, 3, joga em meio aquoso. Já sei o que? Sem frescura, pessoal, sem bobagens. Que eu tenho 2 alumínios, olha a estequiometria, 3 mais. E tenho 3 SO4, 2 menos. Aquoso, beleza. Bom, o que é que eu faço? Eu inicialmente tenho 1.
Eu quero só saber o fator de correção. Quantas vezes eu vou multiplicar pela concentração que ele me deu. Meu fator de correção é 1. Entretanto, só quebrou 80%. Então, eu já sei que, na verdade, eu tenho 0,8. Só que eu tenho que lembrar, então, que 0,2 aqui, ó, tá ali dentro, mas não quebrou. Então, 0,8, vamos lá. 2 vezes 1,6. 3 vezes 0,8, 2,4. Vou colocar aqui separado. E eu não posso esquecer do meu 0,2 que está ali dentro. Se eu somar tudo isso aqui, não é verdade? 1,6 mais 2,4 vai me dar 4. 4 mais 0,2, então meu fator de correção vai ser 4,2. Certo? Claro que eu posso fazer por fórmula, vamos embora. Se eu lembrar, vai ficar prático. I é igual a 1 mais alfa, 0,8, que 2 mais 3, 5. 5 menos 1. É? 5 menos 1 deu 4. 4 vezes 0,8, 3,2. Com mais 1, 4,2. Aí eu insisto. Professor, a fórmula é mais fácil. Para isso existe uma fórmula. O problema é a quantidade de fórmulas que você já tem na cabeça. Certo? Vamos ver uma outra maneira. Vamos pensar de uma maneira um pouco diferente. Certo? Vamos pegar aqui, esse que é o mais difícil. Se fosse 100%, vou fazer com bem calma. E esse aqui só na cabecinha, viu? Só pensando aqui. Se fosse 100%, eu teria quantos íons? 5. Tranquilo? Eu teria 5. Que ia quebrar tudo. Só que eu não quebro 5. Eu só vou ter 80%. Não é isso? 80%. Então, quanto é 80% de 5? Ô, professor, beleza, é 4. E quanto não quebrou? 0,2. Então, total, 4,2. Vou repetir com esse. Quantos íons eu tenho aqui? 3. 3. Então, se meu alfa fosse 100%, 3. Só que eu tenho 80%. 80% de 3. 2,4. Opa, mas ainda tem o 0,2. 2,6. Mais 1. 1 mais 3. 4. Então, meu fator de correção, se fosse 100%, é 4. Entretanto, só quebrou 70. 7 vezes 4, 28. Então, 2,8. 2,8. Mais 0,3 que não quebrou. 3,1. Tranquilo? Então, essa é uma outra maneira. Vocês têm 3 opções. Primeira opção, usamos a fórmula de Van't Hoff. Segunda, monta a dissociação e faz a estequiometria. E a terceira opção, que é a minha. Pego o número de íons, 3, seria para 100%. Beleza? Não é 100%, o que é que eu faço? Tiro a porcentagem e somo, logicamente, com o que não, tá certo? Que não quebrou. Tranquilo? Então, essa foi a nossa última aula que envolveu a parte de propriedades coligativas. Com essa a gente fecha esse ciclo de propriedades coligativas. A gente viu as aulas que envolviam a parte de qualitativa, certo? Agora a gente acaba esse último ciclo com os aspectos quantitativos. Beleza, pessoal? Um grande abraço e eu espero que vocês tenham entendido tudinho, certo? Qualquer dúvida, volta um pouquinho a aula, entre em contato em algum lugar para a gente tirar essas dúvidas aí, certo? Tranquilo? Um grande abraço. Sim, desculpa. Antes de eu ir embora de vez, já estávamos fechando aí, calma aí. Vocês podem fazer já, viu, pessoal? Todos os exercícios que envolvem propriedade coligativa. Todas as questões, tanto a parte teórica como a parte de cálculo, vocês já estão aptos para fazer na parte do módulo de vocês, certo? Tanto no módulo, na verdade, quanto no livro, né, do poliedro. Tá tudo em paz, vocês podem fazer tudinho. Inclusive, estou esperando, né, vocês na quarta-feira, né, depois que vocês assistirem os vídeos dessa aula, para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês. Tá aqui no meu estúdiozinho, né, feito aqui na minha casinha aqui no Mosqueiro, que é aqui, já deixei o quadro prontinho, porque aí já faço qualquer causa de cálculo e já mando a fotinha para vocês. Certo, amores? Um grande abraço, viu? Estou com vocês, esperamos o mais rápido possível estar junto de novo na sala
Nunca pensei em dizer isso, mas estou com saudade, certo? Não é saudade, saudade do físico, saudade de estar lá trabalhando, né? Vitor fica sempre perturbando comigo, dizendo que, eu fico dizendo, vou me aposentar, ele vai nada, né? Pelo que eu vi, tá, vai demorar um pouquinho, viu? Esse contato presencial é muito bom, viu? Saudade de vocês. Um abração, tudo de bom. Até quarta.